Olá, tudo bem, pessoal? Estou aqui no estaleiro, onde a gente veio trocar o motor do balanço, mas a gente acabou pegando Covid, então eu pensei, por que não aproveitar esse momento que a gente está aqui de castigo no barco para tocar no assunto que muita gente já pediu e a gente nunca tocou de verdade, que é como escolher um barco para comprar. Se você é novo na vela, é só assistir os episódios do Hashtag Sal, é uma boa oportunidade para conhecer mais desse assunto e desse mundo. E se você já é velejador, quem sabe até mais experiente que eu, perfeito, a gente vai conversar sobre tipos de barcos e o que eu acho deles. E aqui não é para ter nenhuma verdade absoluta, e sim o que eu acho. Eu vou tentar ser impessoal um pouco, mas sempre vai ter muito do que eu acho, e isso é bastante particular. Em primeiro lugar, por que comprar um veleiro? Para quem caiu aqui de paraquedas e é a primeira vez que entra nesse tópico, geralmente quem pensa em veleiro no Brasil e não conhece nada sobre isso pensa em milionários e... Os milionários têm veleiros, se eu fosse um milionário certamente seria um também. Mas a maioria dos velejadores que eu conheço e que eu tenho contato não são milionários. E a gente fez uma pesquisa com quem mora num veleiro no Brasil e a média do custo de vida foi de R$3.600. Quem é milionário não gasta R$3.600 para viver por mês. Essa sim é a realidade dos velejadores no Brasil que moram a bordo, né? Mas como carros, você tem carros simples, tem carros caríssimos. Na vela é a mesma coisa, você tem vários tipos de barcos diferentes. E eu vou falar de barcos que custam bem barato hoje e barcos que custam razoavelmente caro também. Meu barco custa em torno de R$150 mil e é a minha casa, o único bem que eu tenho. Claro que se você pensar assim como um brinquedo, não, aí é um brinquedo caro. Mas se você pensar que é uma casa, ou mesmo uma casa de praia, puxa, não é fácil encontrar uma casa ou um apartamento de R$150 mil, pelo menos em uma capital brasileira. É óbvio, infelizmente não é uma coisa que todos podem fazer no Brasil, como muitas coisas. Mas é uma coisa que muitas pessoas podem fazer. Tirado esse preconceito do lado para quem está entrando agora, vamos seguir em frente. Para começar, a coisa mais importante para você escolher um barco é pensar para que você quer o barco. É possível fazer várias coisas com o veleiro. Por exemplo, correr regata, se você é um cara mais esportivo. E aí, nesse caso, talvez seja legal olhar barcos, não só que sejam rápidos, mas barcos que sejam de classes competitivas. Muitas vezes, tipo, não precisa ser um barco grande de cruzeiro, que nem a gente tem, né? Um barco oceânico. Às vezes tem monotipos que são muito legais e muito divertidos de fazer regata. E você vai encontrar mais pessoas com barcos semelhantes, que é um tipo de regata muito mais justo e competitivo, né, entre os participantes às vezes, do que dos barcos oceânicos. Há uma série de regras e fórmulas para fazer com que barcos oceânicos diferentes disputam de igual para igual. Mas é bem possível que, se você gosta de regata mesmo, barcos sem cabine podem ser muito mais legais. E também, especialmente se você estiver numa cidade como São Paulo, onde, por exemplo, tem a Guarapiranga, onde é um centro fantástico de vela, com muitas regatas acontecendo quase todos os fins de semana. E se você comprar um barco para usar na Guarapiranga, você vai encontrar mais a sua turma de vela, de regata, e talvez seja mais legal para você. Um barco pequeno de regata também pode ter menos manutenção do que um barco de oceano como o meu. Por exemplo, você pode encontrar um Hobbycat, tanto o 14 quanto o 16, que não são barcos caros e que você vai se divertir um monte se você gosta de regata. Tem o Snipe, tem a classe Lightning, tem até o Flash 165, que é um barco que eu tive também, que não é um barco clássico de regata, assim, mas há algumas regatas, especialmente na Guarapiranga, onde eu sei, né? Tem o Ding também, que é um barco bem barato, bem interessante, que não é, na verdade, é demais de passeio, mas muita gente faz regata com eles, então é um tipo de regata que a família pode participar, que não é tão extrema e que é muito bacana também. Agora, se você quiser realmente morar em um veleiro, aí sim a gente tem que pensar num barco oceânico, um barco que tem espaço para você ter cozinha, fogão, uma vida com conforto. E nesse aspecto, mesmo assim, é interessante pensar, se você quer viver em uma marina, por exemplo, eu conheço profissionais que têm salário e empregos que estão numa cidade fixa e
eles querem morar no barco, mas continuar lá na mesma cidade e eventualmente sair pro fim de semana. Então moram em um pier, numa marina e têm acesso à água, luz, tudo. E há outras pessoas que, como nós, saem por aí de uma vida nômade e têm necessidades diferentes em um barco. Se você vai morar num pier, tem sentido você procurar um barco que seja uma casinha, que tenha um espaço, não que ele não veleje, não que você não possa sair com ele para velejar, mas tem sentido você dar mais ênfase ao espaço interno, se você trabalha dentro dele com notebook, você se sentar bem lá, você se sentir em casa, se sentir num lugar bacana. É óbvio que você vai cuidar também para ver se é um barco seguro, um barco bem construído, mas não vai se preocupar tanto como ele é navegando. Agora sim, se você resolve morar a bordo que nem a gente, de forma nômade, andando por aí, a forma que ele navega e o quão seguro e confortável ele é enquanto navega é um aspecto interessante para ser observado, tanto quanto se ele é confortável ou não. Quanto a esse tipo de barco, há muitas teorias diferentes de qual é o barco ideal. O pensamento clássico é que algumas coisas mais tradicionais, como a proa lançada para frente, uma área vélica pequena em relação ao peso total do barco, deslocamento, uma popa um pouco mais estreita e um casco mais em V, fazem com que o barco seja mais confortável no mar, que não bata tanto nas ondas e que você vai ter uma vida mais tranquila enquanto navega. Por outro lado, geralmente são barcos mais lentos e há quem prefira hoje cruzeiros mais rápidos, que façam que uma travessia que seria 7 dias num barco de cruzeiro tradicional sejam 5 dias. Esses barcos como Beneteau, Jeannot, todos eles têm essa característica de ter proa mais reta para ter um comprimento de linha d'água maior, uma popa mais larga que faz ele ter uma estabilidade de forma maior e planar melhor, e também materiais mais leves que deixam o barco mais leve, mais rápido, mas também podem fazer ele bater mais nas ondas e ter um movimento um pouco mais desconfortável. Há quem sugira que é melhor ser mais rápido e ficar menos tempo no mar do que se preocupar com o comportamento dele nas ondas. Isso não é uma coisa absoluta, no sentido de que você vê barcos dando a volta ao mundo com ambas as características, mas é uma preferência pessoal de um ou outro. Se você vai morar de forma nômade, é super importante também ver como você vai captar os recursos que você precisa. Por exemplo, eletricidade. Tem uma placa solar razoável? Eu diria que para quem mora a bordo, eu acho que o ideal seria pelo menos uns 300 watts de placa solar. Não é uma lei específica, você pode compensar isso se você estiver numa região com bastante vento, com gerador eólico, mas placas solares geralmente funcionam melhores do que dos geradores eólicos. Outra questão, quanto de água que cabe no seu barco? Aqui a gente cabe pra gente 240 litros e como eu ali, né, a gente vive bem com 20 litros de água por pessoa por dia, a gente consegue, uma semana ficar sem abastecer o balanço. Mas eu gostaria que tivesse mais água, na verdade. Pro balanço, eu diria que 240 litros é ok. Outra questão é quantos vão morar com você, né? Se for só para um casal, eu diria que, para nós, 34, 36 pés é um tamanho que a gente adora. Mas você tem que pesar o quanto trabalho dá para manter o barco e o benefício de ter mais espaço. É claro que quanto maior o barco, mais confortável pelo tamanho, mas, em primeiro lugar, é mais caro um barco maior, e, em segundo lugar, dá mais trabalho de manter. E enquanto você está na marina, é mais fácil, porque se você tiver dinheiro para isso, você pode contratar um marinheiro e tal, mas na hora que você sai, você e sua mulher, sozinhos, você vai ter que fazer manutenção vocês dois sozinhos. Mas então ter um barco que não é muito grande ajuda, na minha opinião. Tem gente que prefere quanto maior, melhor. Outra questão para observar é a sua altura. A maioria das pessoas prefere barcos que consigam ficar em pé aqui na sala, na cozinha. Eu já morei em um barco que eu não ficava em pé nele, que era o Brutus, que era um 25.4, mas sim, é mais legal um barco que você consiga ficar em pé. E se você é meio alto que nem eu, tenho 1,85 m, isso aí começa a acontecer certamente depois dos 30 pés, provavelmente em 34 pés, 33 pés, você consegue ter barcos que você consegue ficar confortavelmente de pé.
No Brutus, se você tivesse 1,60 m, você conseguia ficar de pé só. Que é o que a maioria dos 25 pés mais ou menos tem. Há alguns 25 pés, como o Spring 25, por exemplo, que tem um bom pé direito. Não lembro exatamente quanto era, mas eu acho que alguém com 1,70 m consegue ficar de pé. Bom, beleza. Você já pensou no tipo de barco que você quer, você já viu alguns modelos que te interessam, e eu acho que esse é o ideal, assim. Você pensar nisso que eu falei e procurar uns 2, 3 modelos, 5, sei lá, que atendem você. E a partir daí, ver o estado de cada um, porque especialmente no Brasil, onde os barcos usados são bastante velhos, se você pensar só num modelo, pode ser que você não encontre um no estado de conservação bacana e que realmente vale a pena. E às vezes eu noto que vale mais o estado de conservação que você encontra o barco do que o modelo. Pela internet é impossível de saber o estado dele, você tem que visitar ele. Então eu chamei meu amigo Jack, que vocês já viram em vários episódios aqui, e ele faz survey, ou seja, ele avalia barcos para quem quiser comprar um barco usado, e ele separou pra gente algumas coisas que são as mais importantes pra gente observar num barco novo. Sempre na compra do barco é importante ver, porque os custos são caros, a mão de obra é difícil. Se você não for fazer a maior parte dos reparos, acaba virando um grande transtorno, assim. Então tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de preferência levar um amigo que te traga um pouco para a razão, aqueles amigos meio pessimistas, ajuda bastante. Que aí ele vai te mostrar coisas que na emoção você acha que tá legal. Então numa volta no convés é rápido para você ver. Pega as pilastras todas para ver se não tem infiltração, os cabos de aço do guarda-mancebo, toda a ferragem de convés, isso é muito importante, como que está a fixação, o estado delas, funcionamento. Ele precisa estar o convés firminho, porque o reparo de infiltração de água, se não feito, né, principalmente em barco mais antigo, ele apodrece uma madeira que tem dentro, e aí aquilo é um trabalho custoso, assim, e difícil de ficar perfeito. As catracas, sempre passa um cabo, vê se o self-tailing tá prendendo o cabo. Usar a catraca, dar várias voltas nela para ver se não tá presa. Tem que olhar a vela, ter tempo de abrir as velas, ver as costuras, não ter medo de forçar ela um pouquinho, dar um sacão assim, porque principalmente o sol deteriora muito as costuras e com o tempo também deteriora o tecido. Nesse passeio, nesse caminho, procurar saber a história do barco, quantos anos tem, desde quando que o cara tem, o que ele fez, se ele sabe de onde que veio, quem que tirou do estaleiro. O cuidado com o barco mais antigo sempre é muito, muito grande, assim. Estaiamento é muito importante também, porque é outra coisa cara. Tentar ver quando que foi feita a última manutenção, que o pessoal substitui, ver se os terminais já são atuais, que tem uns que são prensados, e aí os modernos já são diferentes, então é fácil você ver num barco mais antigo se foi feita alguma manutenção. Tem que ver o sistema de leme, se não tem infiltração, como que é o funcionamento dele. O motor é bastante importante, ver o estado dele. Eu diria até mais do que as velas, a importância da condição dele, se for para ter que escolher reparos, porque consertar motor do barco dá um pouco de trabalho. Tem barcos que têm reversor, é importante ver se não tem água na rabeta, porque ela é dentro da água, o hélice. E se ele tiver um problema, normalmente pega cabo, rede, linha de pesca e acaba estragando esse detentor. Então você precisa tirar e ver o óleo da rabeta. Tira a tampinha e ver se o óleo está bem, não está contaminado com água. O óleo com água fica com o aspecto de um doce de leite. E aí as condições gerais de manutenção. Às vezes o pessoal não cuida de vazamento de água salgada, aí aquilo vira um monte de oxidação, então isso já é indício de bastante problema para frente. Uma coisa que é bastante importante também é o aparelho de fundeio, ver o que tem de âncora, quanto de corrente que tem, se ela não está podre, porque o metro de corrente é caro, ver a região que você vai usar o barco, se aquilo é suficiente para o teu fundeio. No interior do barco é um pouco mais simples se você tiver com a esposa, principalmente, porque ela vai ver detalhes que normalmente a gente não leva em consideração. Uma tampa do armário caindo,
placa descolando. Incrível como a gente acha que tudo vai dar certo, assim. Se você olha o interior tudo destruído, as madeiras tudo picada e acha que é igual uma casa. Não dá para trocar fácil as coisas. É tudo planejado, tudo sob medida, tudo já é otimizado ao máximo. No interior é fácil. Você sentar, ver estofamento, principalmente mancha de infiltração de água. Se for pelo teto, não é tão ruim. Agora, se for meio num nível assim, que você vê que todos os móveis estão estragados mais ou menos no mesmo nível, isso é um sintoma de que o barco ou teve no fundo ou alagou muito dentro. Aí tem os paineiros que você tem que levantar todos, assim. Então tem que abrir todos os paióis, eu levanto todos os bancos, a gente entra e desmancha o barco dentro, assim. Com muito cuidado, carinho e respeito, né? Normalmente barco mais antigo já tocou ao fundo com a quilha, isso é impossível, é muito difícil. Um barco que as pessoas usam, acabar não ter encostado a quilha, não ter batido em alguma coisa. Então a gente dá um detalhe na fixação da quilha, ver os parafusos em que condições que tá, se não tá fazendo água. Normalmente tem que experimentar para ver se é água salgada ou água doce. Se for água doce, ou chuva ou caixa d'água que vaza, alguma coisa. Mas se for salgada, tá entrando água pelo fundo. Aí começa um pente fino muito delicado, com registros, passa casco, ele pode oxidar, apodrece as conexões, e não só antigo. A gente tá com esse barco aqui, a gente foi fazer a inspeção dos registros, todos funcionaram bem, tá, beleza, um tava feinho e o barco é bem novo. Quando a gente foi trocar esse registro que tava feinho, as conexões estavam podres. Esse aqui é um dos registros desse barco que a gente tá trabalhando que trocou. Então olha, isso aqui é uma flangezinha, tipo isso aqui, aqui ó, tem uma inteira ainda. Isso aqui é uma flange desse jeito aqui. Então quando a gente foi tratar o vazamento e trocar o registro, na hora que eu fui frouxar lá, ó o que aconteceu? Ele rachou. Ó. Esse aqui ó, não quebrou porque daí a gente já tinha quebrado tantos, mas quer ver a situação? Parece cerâmica, super sensível. Então a gente checa muitas flanges. Ela não pode ter uma coloração rosa muito profunda. Normalmente a gente faz uma limpeza nela assim, daí se lixa, pouquinha lixa, ele já tem que aparecer latão de novo, douradinho ali. Normalmente também no survey a gente faz um mergulho com o cilindro para examinar o hélice, examinar o estado da rabeta, a condição, se não tem oxidação, né? Ver a quilha se não tem nenhum dano longo também por fora, ver toda a proximidade da quilha, ver se não tem nenhum lascado, algum reparo extenso. Nesse mergulho já precisa ver como é que está a pintura mal feita ou uma limpeza mal feita, começa a expor a fibra e isso causa osmose. A osmose é uma coisa também muito difícil, custosa e trabalhosa, difícil de recuperar, assim. A osmose é uma coisa bem séria quando você encontra num casco, assim. Normalmente no survey a gente vem tomando nota de tudo que a gente encontrou. Ver se funciona fogão, se funciona micro-ondas, tudo que tiver a bordo. Faz a inspeção dos pirotécnicos, extintores também não pode estar vencido, bandeira, documentação do barco também, isso é importante você procurar saber. A gente pega o inventário do barco, né, do que está anunciado e confere item a item, porque isso dali, tudo que eles colocam no inventário é a coisa que valoriza o barco. Muitos barcos que a gente visita fala, tem isso, tem aquilo, tem sonda, tem radar, daí você liga e não funciona nada. Então aquilo ali é lastro. E no survey a gente terminando de fazer ele, a gente tem uma planilha completa de tudo o que a gente encontrou, de bom e de ruim. O de ruim, normalmente a gente faz uma prévia de um orçamento, que é para você levar em consideração para fechar o negócio, né? Espero que vocês façam bons negócios. Se precisarem de uma ajuda, consultoria, além do survey, a gente sempre está tentando ajudar a pessoa a encontrar o barco. No que a gente puder ajudar, sempre será um grande prazer. Bom, então eu vou analisar aqui alguns anúncios que eu encontrei pela internet. Eu não vou ficar julgando o valor de nada aqui, eu só peguei
valor para separar assim faixas, barcos de até 50 mil, até 100 mil, e também eu vou tentar dar assim uma ideia de que tipo de público serve aquele barco, e eu já peço desculpas aqui se alguém discordar, por favor coloque nos comentários. A ideia não é desmerecer o barco de ninguém e nem ficar dando regra aqui, entende? Mas só pra quem conhece pouco, entender um pouco mais e também alimentar a discussão. De repente eu falo alguma coisa que não é bem assim, alguém coloca nos comentários algum conceito mais legal e ajuda todo mundo. Separando aqui barcos até 50 mil, conheço gente que mora em barcos de menos de 50 mil, é um pouco mais apertado, né? Mas também é uma opção muito legal pra quem quer curtir a vela e acampar em alguns lugares sozinho, ou com a mulher, com um filho pequeno, uma coisa assim, e é muito legal. Por exemplo, aqui eu tenho o AD23. Barco fantástico, e muitas das pessoas que hoje têm barcos grandes de 40 pés que eu conheço já tiveram o AD23 e curtiram muito. É um barco com espaço interno muito legal para um barco de 23 pés. Você consegue sentar bem dentro dele, não consegue ficar de pé se você tiver a minha altura, mas ele é todo bem organizadinho, era feito por um estaleiro muito legal que era Mariner, né? E por exemplo, esse aqui, ó, feito em 1980, parece bem legal, bem interessante, né? E aí olhando aqui, ó, ele tem um motor de 6.5 HP, que para esse tipo de barco tá ok. Vem aqui com âncora, boia de lazer, bote inflável, carreta de encalhe, que é uma coisa interessante para um barco desse tamanho, você tirar da água e deixar ele no seco. Bem bacana. O que mais temos aqui, ó? Nessa faixa de preço, temos aqui o Delta 21, que já é um barco mais novo, de 91, né? Outro é de 80, tá por 45 mil. É um barco muito bem feito, muito legal. O Delta é um estaleiro muito legal, mas tem menos espaço, por causa dos 2 pés a menos, claro, mas também pelo conceito, assim, é um barco que era mais pra regata, assim. Dá pra dormir nele e tal, mas não tem o mesmo conforto que o AD23, mas é um barco que anda mais. Motor de 8 HP, por esse tamanho tá boa, e tem aqui, ó, vela grande, Genoa 100% no enrolador, Genoa 1, balão, tormentinho, cheio de velas, isso é bom. No meu barco também tem um enxoval de velas muito legal. Vamos ver que outros barcos temos aqui, ó. Esse artesanal Tiki, esses barcos do Tiki, tem vários tamanhos esse tipo de projeto. Eles são barcos que são feitos, você compra o projeto e você mesmo faz, geralmente, e eles têm a característica de usar peças que são mais, que você mesmo faz, menos ferragens e tal, né? É uma solução diferente, assim, mais barata de fazer. Eu vi um Tiki com um tamanho bem legal no Vela Show, que tava lindo, muito legal. Então, 30 mil, um preço bom, né? Ele tá sem motor e tal, um veleiro interessante. E aí temos outro aqui, ó, o Velamar 31. Aí esse aqui eu olhei assim, 35 mil, o Velamar 31, achei bem barato. Mas não é porque é cota. E eu deixei aqui porque eu tava procurando veleiros até 50 mil e eu me liguei ao seguinte, que de repente você consegue, com menos de 50 mil, ter a cota de um veleiro que custaria bem mais, sei lá, uns 100 mil, cento e poucos mil, né? Um veleiro de 31 pés, que já tem uma cabinezinha melhor. De repente, se você vai usar uma vez por mês, dependendo do número de cotas, cara, pode ser uma boa. Se você quer aprender e de repente até aprender a manutenção do barco, tendo outras pessoas para dividir os custos e vocês aprenderem junto, eu acho que pode ser uma experiência muito legal. Cara, olha esse veleiro aqui, ó, R$3.500. Preço de uma bicicleta razoável, né? Tem bicicletas muito mais caras que isso. E, cara, rico de um barquinho, né? Olha lá, pra passear com o cara, com a filha, com a mulher, com amigos, e já curte velejar. Você vai aprender um monte se comprar um barquinho desses aqui, sabe? De um laser usado de 3 conto, 3.500, sabe? Marreco 16, por exemplo, na Guarapiranga tem muita gente que tem esse barco aqui. Olha aqui, ó, 15 mil você compra um. Eu não sei o estado desses barcos, é importante dizer assim, ó. Eu não falei com nenhum dos donos dos barcos, e nem com o site, aqui nesse caso do eBoat, mas também tem do Bom Barco. Só dando uma olhada, assim, no panorama geral, né, desses barcos. É muito legal o Marreco, e você, em represas, você pode curtir pra caramba. Vamos agora, então, ver outro tipo de categoria aqui. Vamos mudar de categoria, que é até 100 mil. Já começa a aparecer uns barquinhos que dá pra morar tranquilamente aqui. Por exemplo, o Mariner Cal 9.2. Conheço uma galera que mora no Cal 9.2. Esse aqui é de regata. Já tem um interior mais bonitinho, tem até televisão ali, ó. Já dá pra imaginar, passar um bom tempo aqui, né? Olha lá, aqui, ó, o banheiro bonitinho também. Ó, tá super bonito esse barco aqui, ó.
a cozinha. Claro, pessoal, nada... Não tô endossando nada, de novo, tá? Tem que ir lá ver o barco e tal. Olha que interessante, 80 mil o barco. Bem interessante. Vamos ver aqui o que mais você compra por até 100 mil. Esse aqui é 105 mil, um pouquinho a mais, mas é um Delta 26, é um barco que é muito legal. É 26, que não é um tamanho tão grande, mas ele é bem distribuído, é bem legal, estaleiro bom. Olha lá por dentro como é que é, ó. Interessante, né? E aí tá com um motor Yamaha que parece bem novinho. O motor 2YM, 205 horas de uso. Bem interessante, lançador de âncora e tal. Só para ter uma ideia do que você consegue comprar, os preços dos barcos, né? Olha lá, o Brasília 27S. Esse também é um clássico. Conheço gente que mora no Brasília 27. Olha lá, é um barco mais antigo, né? Mas olha que bem cuidado que tá esse aqui, ó. E por preço de 80 mil você tem uma casinha interessante. Aqui o Brasília 32, outro clássico que muita gente mora a bordo de Brasília 32. É um barco que foi feito uma produção enorme, assim, e estão todos aí, né? Muitos foram muito bem cuidados, bem reformados, estão super inteiros. Tem um conforto bem legal para um barco de 32, e ainda mais para a época, assim, né? Claro, tu pega hoje assim um Delta 32 ou um barco de 32 mais moderno, ele vai ter mais espaço, mas esse é muito legal e até 100 mil tu encontra uma casinha para morar, cara. E aqui o outro, Cabinho, né? Que Cabinho tem muitos modelos de barcos, tem muita gente também morando em barcos do Cabinho. Esse é o Samoa 29, também é um barco que muita gente mora. E esses barcos do Cabinho são modelos muito bacanas, tem uma aceitação bacana no Brasil. A qualidade depende muito de quem construiu, porque são barcos que você compra o projeto e você constrói depois os barcos do Cabinho. A maioria deles. Em geral são muito bons, tá? Mas assim, varia de quem construiu, né? Porque é pessoal, diferente do estaleiro. Agora vamos para outra categoria, que já se encontra o balanço. Apesar de que já viu o meu modelo à venda por mais do que 150. Na categoria de 150 até 150 mil, aqui temos um Velamar 33, de 1979. Esse aqui é tipo um irmão mais antigo do Velamar 34, era a mesma empresa do que eu tenho. Era a mesma empresa, só que eram modelos um pouco mais antigos, feitos ali, esse aqui em 79, né? Mas que eram muito legais. Eles eram até mais cruzeiro, assim. Se não me engano, o projeto era Sparkman Stephens. Eu não tenho certeza se esse aqui, mas alguns foram. O que caracteriza um veleiro um pouco mais antigo, assim, né? Essa popa, esse desenho de popa aqui que é um pouco mais... que ela é fechada, né? E mais estreita. O que acontece? O meu é só um pé maior, mas como essa popa aqui é bem mais larga, a cama atrás é bem maior, por exemplo. Parece bem cuidado, bem bacana. É um modelo que até, ó, 120 mil... é interessante. Um enrolador de Genoa, motor Volvo, também é uma marca muito boa de motor. Mastro retranca e enrolador de Genoa Rude, ingleses. Eu já ouvi falar dessa marca, mas eu não conheço ela exatamente, mas deve ser bacana. A Tridata Raymarine, I-70. Isso é caro às vezes, tipo, colocar, que mostra a velocidade do vento, direção do vento, profundidade, temperatura, um monte de coisa. Vamos agora para outra categoria. Os veleiros até 400 mil. E aqui, por exemplo, tem um Skipper 30. Era feito pelo estaleiro Skipper e a qualidade é muito boa. Tem um episódio com o Renata Cassi que a gente gravou. Eu vou tentar botar aqui no card. Cara, eles viviam numa organização, assim, um jeito... Era muito bonito esse barco. Eles são, sim, meio caros pro tamanho deles, mas também porque a construção era demais. A construção era muito boa. Só olha a laminação, né, o desenho dele, assim, as soluções para um barco desse tamanho, você já vê que era de uma qualidade muito legal. Esse aqui tá 315 mil. Vamos ver o que tem mais aqui até 400 mil. Tem o Bruce Roberts 450, né? É um barcão de viagens longas, assim. É um barco que eu acho muito legal, daria a volta ao mundo em um fácil. Ele é um barco pensado para velejar para longe, assim. Talvez, por exemplo, se você tem ele em Paraty, é legal, é demais, né? Mas é um barco mais pesado e talvez com pouco vento ele não é um grande velejador. Mas para velejar no Caribe, para dar a volta ao mundo, para ir para Patagônia, é muito legal. É o típico de veleiro, assim, o cara que eu imagino, alguém que conserta o próprio barco, alguém que é um velejador, assim,
mais raiz, assim, mais experiente, gosta de viajar longas distâncias, que prefere, né, tipo, fazer longos percursos ao invés de pequenos. Não é normal alguém que só quer vir passear fim de semana e trazer os amigos, eventualmente, e comprar esse tipo de barco. Aqui temos o clássico dos clássicos, é o barco que mais apareceu na nossa pesquisa, e é um barco que tem o melhor valor de mercado, assim, tipo de revenda de todos que eu conheço, que é o Delta 36. Esse aqui é do modelo antigo, que é a madeira, tem gente que prefere, porque as madeiras eram mais madeira, assim. Esse é um clássico, para quem tem, sim, uns 400 mil e tá procurando um barco, e é o primeiro barco, eu diria esse barco, porque ele é um barco legal, ponto. E segundo, ele é muito fácil de revender. Esse barco aqui, eu tô vendo ele por esse preço aqui, ó, eu não sei se esse barco tá à venda ainda, porque rapidamente esses Delta 36, eles são vendidos assim, rápido, sabe? O mais parecido que a gente tem com uma tabela da FIP, assim, é a Delta 36 no Brasil. Ele tem, ó lá, motor com rabeta, 29 HP, com certeza um Yamaha. Apesar de que agora a Delta trocou... Todos eram com Yamaha, né? Agora ela trocou todos os motores para os novos barcos para Volvo. Essa série nova da Volvo tá muito legal. Bom, e esse barco tá com tudo, né? Tá com bote, guincho, placa solar. Aqui tem outra opção, um pouquinho mais que 400... tudo bem, mas é o Crowther. Um catamarã, para quem acha que não pode ter catamarã até 400 mil, ó, que dá para morar e grande e tal, o Crowther é um catamarã que era feito no Brasil. Tem uma legião de fãs, assim, já entrevistei quem mora num Crowther, né, e é um barco muito legal. Tem muita gente que é apaixonada por esse tipo de catamarã. Também não podia faltar mais um cabinho aqui também, um 36, acho que é um Multishine 36, que também é outro clássico de gente que mora a bordo. Muitos que fizeram seus próprios barcos, né? Tá bem interessante também, é outro modelo que vale a pena dar uma procurada. E, aliás, tem muitos modelos que eu não falei. Não quer dizer que nem que esses aqui são os melhores. Foram modelos que eu achei na internet e fui pegando aqui hoje. Eu não queria que isso ficasse assim, ó, eu selecionei os melhores modelos. Não é isso. E o Bramador 34, que também era um barco legal, meio que concorre com o Delta 36, assim, é um pouco menor, né? Mas também outro barco que tem uma fama bem interessante. Esse modelo eu separei aqui porque eu achei bem interessante para falar sobre uma coisa. Ele é um German Freres, que é um designer de barcos muito bom, excelente, um argentino fantástico. Mas, por exemplo, não é tão conhecido no Brasil, mas na Argentina. Eu nem sei nada específico sobre esse barco, sobre esse modelo. Mas às vezes você encontra uns barcos que não estão com valor alto e que são barcos fantásticos e que são uma baita oportunidade. Porém, por serem barcos que não são muito conhecidos, não tem uma revenda muito alta, não tem um valor. Então, às vezes, assim, são mais difíceis de vender, demoram mais, não porque sejam barcos ruins, mas porque muita gente não conhece aqui no Brasil, por exemplo. Quando você compra um barco desses no Brasil, que não é tão conhecido, você tem que tentar imaginar que ou você compra bem barato ou você vai ficar bastante tempo com eles, sabe? Porque nem sempre a revenda é fácil. Ele tem coisas bem legais, tá com motor 3YM20, o YM é um motor mais novo da Yamaha, menos barulhento, bacana. Então vamos agora para a categoria dos sonhos, os barcos de 500 mil para cima. De cara aqui já tem o Oceanis 45, esse é um clássico de barcos bacanas e bem construídos. São barcos muito luxuosos, assim, pro padrão brasileiro, né? Barcos que todo mundo já sonhou em ter. Por exemplo, esse aqui é 1.400.000 reais. Mas eu acho que é um valor de mercado mesmo. Ele não tem muitas informações aqui, mas com certeza é super bem equipado, só pelo tamanho do GPS aqui já para ter uma ideia. Vamos ver o que temos mais aqui, ó. O Bavaria Yacht Cruiser 2011, barcaço, capotaria em dia e tal, né? Pela Bacatela de 850 mil. E aqui tem outro, ó, um 500, maior que eles, mas um Fast 500, que era um barco nacional, e o Fast 500 é muito bem feito, muito legal. Olha que bonito o interior. É clássico, né? É um barco dos anos 80, assim, né? E ele tá 530 mil. Claro, um barco desses aqui depende muito da manutenção que ele foi feito, né? Esse aqui parece estar bem legal, tudo. Pra finalizar, temos um Delta 45. Também é um veleiraço, lindo esse barco. Eu acho muito legal o Delta 45. É um barco que não foram feitos muitos. E por fim a Delta depois fez o Delta 41, que vendeu muito mais. Muito mais do que esse aqui. Tem mais um aqui para encerrar, que é o Jeanneau Odyssey 439. É outro barco que é meio concorrente do Beneteau, mas na verdade é a mesma marca. A Beneteau comprou o Jeanneau. É um barco
lindo também, muito, muito bacana. Esse aqui de 2015, 439, é um barcaço, eu já entrei num... Esse aqui tá 1.280.000. Um pouco fora da minha perspectiva, mas para quem puder comprar, é show. Então eu espero que assim você tenha tido uma ideia de quanto custa um veleiro. Pô, a gente mostrou aqui barcos de R$3.500, R$3.500 até 1.280.000. Claro que são barcos extremamente diferentes. Tem barcos para todos os gostos, todos os tipos, desde uma jangada no Nordeste, assim, tradicional, até um barco desses aqui, e muito mais caro, outros barcos que eu não mostrei também. Tem algo ali para todo mundo, para quem quiser velejar. E até para quem quiser morar a bordo. Então eu espero que você encontre algo, não só nessas opções que eu mostrei aqui, mas muitas outras opções que estão pela internet e nas marinas e nos clubes, e encontre o seu. E se não for o caso ainda, que você tenha olhado um pouquinho mais nessa janela para esse mundo, que é um mundo muito legal, que é o da vela, e especialmente morar em veleiro. É algo maravilhoso ter um veleiro. E é mais ainda incrível, mais maravilhoso que você pode fazer com ele. E descobrir lugares incríveis, descobrir a si mesmo, descobrir coisas que estavam dentro de você, que você não tinha ideia que eram possíveis. Faça o melhor que você pode escolhendo e veleje por aí. Acumule milhas. O meu muito obrigado a todos que apoiam o Hashtag Sal e deixam uma contribuição lá pra gente conseguir fazer todo domingo às 10 da manhã um novo episódio para todos vocês. E se você quiser também se tornar um apoiador do Hashtag Sal e deixar um café lá pra nós, deixe aqui nesse link que aparece embaixo e participe do nosso grupo de WhatsApp de apoiadores, e vai ser muito legal poder falar mais perto com você. Ou então torne-se também um membro do canal aqui no YouTube com benefícios diferentes. Seu comentário aparece sempre em destaque e a gente tenta sempre responder todos os comentários de membros do canal. E não se esqueça de assistir também o Nômade Ali, que é um canal da Aline, casada comigo e que fez vários dos episódios mais incríveis do Hashtag Sal. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá aqui na tela, é só clicar.